Fala galerinha, beleza? Então, estamos voltando aqui nas nossas aulas e hoje nós vamos começar a falar sobre sistemas lineares do tipo 2x2, tá certo? Não é complicado, basicamente é um assunto que já foi visto no ensino fundamental, mas agora se apresenta de uma forma diferente para a gente, tá bom? Então vamos prestar atenção aí, qualquer dúvida é só enviar para a gente. Existem várias formas de resolver um sistema linear, tá bom? O sistema linear, geralmente, ele se apresenta como um conjunto de equações que tem mais de uma variável. Geralmente tem 2, 3, 4 e assim por diante. No nosso caso em específico, nós vamos estudar o sistema do tipo 2x2, ou seja, nós temos duas equações e nós temos duas variáveis. Aqui nós chamamos também de incógnita, tá certo? Então, toda vez que nós falarmos num sistema linear do tipo 2x2, é porque nós vamos ter duas equações e duas variáveis em cada uma dessas equações, tá bom? Então, como eu falei, existem várias formas de resolver o sistema. As principais são essas aqui, ó. Método da comparação, substituição, adição, método de Cramer e método de escalonamento. Nesse momento nós vamos trabalhar esses três primeiros aqui, ó, tá bom? Mas, repito, existem muitas e muitas outras formas de resolver, tá certo? Mas eu vou me concentrar nessas 5 e nesse primeiro momento, nesses três primeiros métodos, beleza? Então, ó, o primeiro método que nós temos é o método da comparação. O que quer dizer isso? Significa que nós vamos comparar as equações. Então, eu tenho duas equações. Então, basicamente, eu vou tentar comparar essas duas equações. A primeira equação com a segunda. Mas não é de qualquer jeito. Eu preciso escolher uma das duas variáveis para colocar em evidência. Nesse caso, eu peguei a primeira equação, coloquei aqui, ó, e escolhi o x. Opa, deixa eu só pegar aqui um lapisinho. Eu escolhi o x aqui, ó, para ser a minha incógnita que vai ficar em evidência. Então, eu deixei o x em evidência e o 2y que está somando do lado esquerdo, eu passei para o outro lado subtraindo. Aí eu coloquei o x em evidência. Na segunda equação, como eu fiz isso com o x, eu preciso obrigatoriamente fazer com o x também. Então, ó, eu coloquei o 2x em evidência e o y, que era negativo, passou para o outro membro positivo, ó, mais y. Beleza. Ainda não está em evidência porque eu ainda tenho 2 acompanhando esse x. Então, esse 2 está multiplicando o x. Eu vou passar para outro membro fazendo a divisão. Então, se multiplica de um lado, do outro lado divide. Então, percebam que eu coloquei o x em evidência. Aqui que é o negócio. Ó. Agora, nós vamos comparar os dois. Eu vou comparar o x da primeira equação com o x da segunda equação. Então, estou fazendo a comparação aqui, ó, entre esses dois x's. Percebam que quando eu coloquei o x em evidência, eu criei uma terceira e uma quarta equação. É isso que nós temos, ó, de 3 e de 4 vem. Ou seja, estou comparando o x da terceira equação com o x da quarta. Então, eu peguei todo o valor lá, 8 menos 2y, e coloquei aqui embaixo. Igual, todo o valor aqui, ó, y mais 1 sobre 2, e coloquei aqui. Beleza. Aí, o que nós vamos fazer agora? Percebam que eu tenho apenas uma variável, ó. Apenas o y com variável. Fica mais fácil de eu pegar esse 2 aqui, ó, que está dividindo desse lado, e passar ele para esse outro lado multiplicando. Então, 2 que multiplica 8 dá 16, 2 que multiplica menos 2y vai dar menos 4y. Aí, esse resultado aqui, ó, y mais 1, permanece desse lado. Lembrando, quero achar o y agora, porque é só ele que eu tenho, eu só tenho essa variável. Então, eu vou colocar todos os y em evidência, vou ganhar menos 5y, igual, aí todos os números que me sobraram eu coloco à direita, menos 15, tá certo?
Lembra que aqui eu posso multiplicar por menos 1, tá, pessoal? Aí todos os dois ficam positivos, porque eu não posso ter a variável negativa. Aí, y é igual a 15 dividido por 5, e isso dá 3. Já achei o valor do y. Agora nós vamos encontrar o valor do x. Para encontrar o valor do x, basta pegar o valor do y que eu substituí, que eu encontrei, aliás, e colocar em qualquer uma dessas 4 equações. Eu escolhi pegar a primeira equação, ó. X mais 2y igual a 8. No lugar do y eu coloquei 3. 2 vezes 3 dá 6. O 6 é positivo de um lado, passa negativo do outro. Aqui eu cometi um pequeno erro, tá, pessoal? É menos 6 mais 8, beleza? Então, menos 6 mais 8, o x vai ser igual a 2. Então, eu encontrei aqui o meu par ordenado. No meu caso, o x é 2 e o y é 3. Guardem essa informação que mais tarde eu vou falar sobre este valor que eu encontrei, beleza? Então, deixa eu subir mais um pouquinho aqui e vamos falar agora do método da substituição. Vamos limpar tudo. Agora vamos para o método da substituição. Eu vou utilizar as mesmas equações, tá certo, pessoal? A diferença vai ser no trato de como eu vou trabalhar com essas equações. Inicialmente, eu vou escolher a equação que melhor me favorece, qualquer uma vai dar o mesmo resultado, mas eu vou pegar a primeira equação e vou colocar o x em evidência. Coloquei o x em evidência, aí eu vou ter o 4y que é positivo, vou passar para o outro lado, vai ficar negativo, menos 4y, beleza? Observa que eu coloquei o x em evidência. Qual é a diferença agora, pessoal? A diferença é que na segunda equação, opa, deu um bugzinho aqui. Na segunda equação, deixa eu só ajeitar esse bugzinho aqui, só um minutinho. Então, o programinha aqui deu um bugzinho, mas a gente já consertou. Então, vamos lá. Então, ó, percebam que na primeira equação eu coloquei o x em evidência. O que muda? Que na segunda equação eu não vou colocar o x em evidência. Eu vou pegar o valor do x da primeira equação e substituir, ó, no lugar do x da segunda. Percebeu o nome? Substituir. Por isso que nós chamamos de método da substituição. Então, eu coloquei todo esse valor aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui. Aí eu vou fazer o quê? 2 vezes 100 e 2 vezes menos 4. Menos 4y, né? Então, eu vou ter 200 menos 8y mais 3y igual a 90. Percebam que, novamente, eu tenho apenas o y de variável. Então, nós vamos resolver esses dois valores, que nós vamos ter menos 5y. Vamos resolver o 200, vai passar para outro membro, vai ficar negativo, então eu vou ter 90 menos 200, e isso vai dar menos 110. Novamente, multiplicamos por menos 1, tá? Porque a variável aqui está negativa. Aí multiplicamos os dois elementos. Aí nós vamos ter o quê? 110 dividido por 5, nós vamos encontrar o valor do y, 22. Achamos o y, basta pegar esse valor e substituir em qualquer uma das 3 equações. Ou tem que ser das 3 equações. Porque o meu objetivo agora é achar o x. Ó. Percebam que nesta aqui, ó, eu não tenho mais x, então eu não posso usá-la. Eu posso usar a equação 1, a 2 ou a 3. Beleza? Substituindo o valor do y, 22, 4 vezes 22, 88. Passamos para outro membro, menos 88. 100 menos 88, 12. Encontramos outro par ordenado. 12 e 22. Lembrando, mais uma vez, fica feio as minhas escritas porque eu faço direto no mousepad do notebook. Então fica uma coisa meio feia, né? Um dia, se Deus permitir, a gente vai comprar um equipamento que seja mais adequado. Por enquanto é na tora mesmo. Então vamos lá. O próximo método é o método da adição. Lembra que nós já falamos do método da comparação, onde a gente colocava os x's ou o y, fica a nosso critério escolher, das duas equações em evidência, e depois comparávamos uma equação com outra. No método da substituição, a gente coloca uma variável em evidência,
eu escolho qual equação eu quero trabalhar também, se é a primeira ou a segunda, se a variável x ou a variável y, e o resultado eu substituo no lugar da variável na outra equação, tá certo? E agora nós vamos falar do nosso último método, dessa primeira parte, que é o método da adição. No método da adição, nós precisamos encontrar variáveis que sejam opostas. Para elas serem opostas, elas precisam ter o mesmo valor em módulo, porém com sinais opostos, um positivo e outro negativo, ou seja, elas são simétricas. Então eu vou olhar aqui, ó, nessa minha equação, x mais 4y igual a 100, 2x mais 3y igual a 90. Percebam que em nenhuma delas as variáveis são iguais, ó, x e aqui eu tenho 2x, 4y e aqui é 3y. E além de ser valores diferentes, nós ainda temos sinais iguais. Então eu precisaria que esses sinais fossem diferentes, um positivo e outro negativo. Por isso eu escolhi um número que eu vou multiplicar todos esses elementos, tem que multiplicar todos eles, e no momento em que eu multiplicar a minha variável por esse número, ela vai virar a oposta do outro. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 4y, menos 8. Menos 8y. Menos 2 vezes 100 dá menos 200. Beleza. Percebam agora, ó, que menos 2y é o oposto, é o simétrico de 2x. Menos 2x é o oposto de 2x. Então, eu posso, ó, cancelar os dois. Beleza? Cancelei os dois, vou somar o restante. Ó. Menos 8 com mais 3. Sinais diferentes na soma, nós vamos subtrair os valores e repetir o sinal do maior. Então, 8 menos 3 dá 5. Quem é o maior entre esses dois números? É o 8. Então, o sinal dele é negativo e permanece negativo. Aí eu vou ter menos 200 mais 90. Vai ficar menos 110. Lembrando aquela mesma divisão, né? Multiplicamos por menos 1. Aí vai ficar 110 dividido por 5, que vai dar 22. Beleza. Encontrei o valor do y, aí eu pego qualquer uma das duas equações e substituo por 12. Substituo por 22. Aí 4 vezes 22 dá 88, 100 menos 88 dá 12. Pronto, encontrei o mesmo valor. Percebam que eu trabalhei os três métodos, e não são complicados da gente encontrar esses três métodos, são bem simples, tá bom? Agora, eu vou falar de outra possibilidade aqui. Ó, a solução pela representação gráfica. Lembra que eu pedi para vocês prestarem atenção nos valores que nós encontrávamos? Então, toda vez que eu encontro um par ordenado, por exemplo, aqui, o meu par ordenado é 12 e 22. Lembra que quando eu falo de sistema de equações lineares, significa que essas equações são funções de primeiro grau. E na função de primeiro grau nós temos o gráfico uma linha, ok? Então nós temos aqui, ó, duas linhas, uma para cada uma das equações, beleza? Então percebam que esse ponto 12 e 22 é justamente esse ponto aqui, ó, aonde as duas retas se cruzam. Beleza? Então, quando eu resolvo um sistema de equação linear e eu encontro um valor, um ponto, no caso, um x e um y, automaticamente esse ponto indica onde as duas retas se cruzam. Beleza? Então, eu tenho um sistema linear, ele pode ser possível, determinado, quando eu consigo encontrar esse ponto. Ou seja, ele tem uma solução. Então, ele pode ser possível e pode ser impossível. Se ele for possível, ele tem solução. Se ele for impossível, não tem. As duas retas elas são paralelas, elas não se cruzam. Se ele for possível, ele pode ser determinado ou pode ser indeterminado. No determinado, eu consigo encontrar o ponto. Eu encontro um ponto. As retas são concorrentes, ou seja, elas se cruzam. No indeterminado, eu vou ter uma reta sobre a outra reta. Então, eu não encontro esses pontos, eles são todos iguais.
Tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só vocês mandarem para a gente. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.